Olá, amigos, começando mais um Ponto a Ponto, hoje recebendo a Deilson Salles, escritor aí da juventude, né? E, para quem não conhece, são mais de 70 livros, né? Já tá outros encaminhando, 70 prontos, mas outros já estão no caminho. E os jovens têm recebido com muito prazer essa leitura, né? E aí, para quem não conhece, vamos conhecer um pouquinho mais. Mas hoje a gente chamou ele aqui para conversar não só sobre o seu trabalho, mas sobre o jovem, as suas possibilidades no mundo. Ele que está tão assim conectado com o mundo dos jovens, troca tantas experiências e conversas, então a gente chamou ele aqui para falar sobre a juventude. Então você que é jovem, seja de espírito ou de idade, né, da alma, da idade, você que convive com os jovens, faça parte da nossa conversa aqui, puxa a cadeira, chama o vizinho e vamos conversar aqui sobre esse assunto. Muitos a gente se fala que os jovens, as nossas crianças, são o nosso futuro, né? O futuro da nossa nação, é onde a gente deposita todas as nossas esperanças. E a gente também diz que o caminho para um mundo melhor é a educação. E aí a gente vê um certo conflito entre escolas e famílias, né? Cada um que joga a responsabilidade para o outro dessa educação desses jovens. Mas aí eu lhe pergunto, se escola e família juntas tivessem uma oportunidade realmente educar e não só instruir, qual seria o caminho que juntas poderiam ser seguidos? Olá, Jeane, olá, amigos telespectadores do programa Ponto a Ponto, os jovens que nos ouvem e assistem, é uma alegria estar aqui participando pela primeira vez desse programa. Bom, o mundo hoje passa por situações realmente delicadas e de profundas transformações. E muito se perdeu de referência no campo da educação, tanto no lado familiar como até mesmo nas escolas. Então há hoje uma confusão generalizada sobre o papel de cada um. É certo que a família tem um papel preponderante de dar amor e educação, e a escola tem a proposta da instrução, não é? Mas as necessidades hoje são tantas que os papéis acabam se confundindo. E é preciso se estabelecer uma conversa assim, muito madura acerca da educação, principalmente da educação que contemple o espírito. A educação do ser integral, aquela que traga a instrução acadêmica e a educação que instrui, que educa, que espiritualiza o jovem nos dias de hoje. Então é muito bom se ter claro que a educação acadêmica ela não é suficiente para trazer felicidade para o espírito. Se a educação acadêmica cumprisse o papel de trazer felicidade para o jovem, para o homem na Terra, nós não teríamos tantas pessoas que se suicidam, pessoas que aparentemente são realizadas no aspecto profissional, financeiro, mas que carregam um vazio dentro de si. E a educação espiritual, e justamente a proposta da doutrina espírita, é aquela que dá sentido à vida, que coloca, vamos dizer assim, os pontos nos is, dando sentido, trazendo reflexão e clareza, tanto para o jovem quanto para o pai, para o educador de uma forma em geral, para que cada um cumpra o seu papel no mundo e a sociedade possa estabelecer um novo período, já que hoje, com tudo confuso, sem referências efetivamente positivas, pelo menos no campo da educação, está tudo muito tumultuado. Existem caminhos, sim, existe uma necessidade preemente de se levar uma mensagem espiritualizante para o coração de todos. Haja visto que nos nossos livros, alguns tidos como paradidáticos, trouxeram para o meu trabalho o convite para palestras nas escolas. E quando eu compareço nas escolas para falar sobre educação, eu falo evidentemente sobre a educação
do ser integral, aquela que traz o amor, que dá sentido de cidadania, que situa a criança, o jovem e o educador no seu papel no mundo atual. O assunto é muito complexo, mas eu diria que nos dias de hoje está havendo uma confusão generalizada com relação ao papel da família e o papel da escola. É fundamental que haja um novo tempo em que os papéis sejam novamente ressignificados para que cada um possa contribuir para o progresso da sociedade. Mas, sem dúvida alguma, o tempo pede que se contemple esse lado espiritual. Com relação à educação familiar, ela vem também mudando, né? Porque a gente antigamente, os pais, a educação era aquela coisa, as coisas são assim, ponto, sim, você obedeça, né? E a gente tinha essa educação. Com o passar do tempo, a educação vem mudando, foi se percebendo essas novas necessidades, uma abertura para o diálogo. Mas por que ainda é tão difícil esse diálogo, essa educação dos pais para os filhos? Hoje existe uma distância muito grande entre a educação da minha época, por exemplo, onde nós não fomos educados para contestar, para indagar sobre tudo aquilo que nos era colocado. E o jovem hoje, a criança também, já questiona. Quando o papai e a mamãe insistem em dizer não, eles querem saber por que não. E o diálogo que anda tão em falta na maioria das gerações, seja no casamento, ou seja na relação pais e filhos, acaba, numa situação como essa, sendo a marca que deixa e que ergue uma muralha muito grande e invisível no relacionamento entre pais e filhos. Existe a necessidade hoje de se conversar, sempre houve a necessidade, mas hoje muito mais, porque o jovem e a criança são bombardeados pela mídia com informações novas a cada dia. É no campo da sexualidade, é no campo dos relacionamentos. Se você deixar a novela, estiver de frente à televisão assistindo uma novela, e mesmo assim você estiver com o volume fechado, não estiver com o som aberto, só as cenas que chegam até a criança e o jovem já despertam ali uma série de indagações. Por isso é fundamental, como sempre, e hoje a necessidade é preemente de que haja diálogo, de que haja conversa, que os pais não se ofendam porque os filhos querem saber o porquê dessa ou daquela ordem, daquela imposição, daquela colocação. É importante que se converse, porque se a criança e o jovem não tiverem a oportunidade de dialogar com o papai e com a mamãe, eles acabam conversando com o Google, acabam conversando com os colegas na escola ou na rua, e aquela informação que poderia ser passada pelo pai e pela mãe de maneira adequada, pedagogicamente adequada, acaba chegando por outras vias de maneira distorcida. Se o papai e a mamãe não têm tempo hoje para conversar com os filhos, tem que arrumar tempo, porque o traficante tem bastante tempo para conversar com as crianças, com os jovens, para aliciá-los, justamente através das coisas que falam mais de perto, as sensações, aquilo que dá mais prazer. O papel do papai e da mamãe nem sempre é fácil, porque tem que podar, tem que dizer não, mas tem que conversar. Por que não? Porque falta maturidade para o jovem ir para determinados locais, os pais devem explicar e conversar. O respeito, estabelecido em uma relação desde a infância até a juventude, é o que vai trazer segurança e estabelecer confiança entre pais e filhos, para que amanhã o filho possa sair de casa e o pai confie no filho. Então, tudo isso, todo esse insumo, vamos dizer assim, para o relacionamento pais e filhos de uma maneira equilibrada, tem como base primordial o diálogo e a conversa, sem que os pais deixem de cumprir o seu papel. Não é preciso abandonar a autoridade, mas é preciso deixar de lado o autoritarismo. E nesse aspecto, como você acha que a doutrina espírita vem a contribuir? A doutrina espírita tem um papel fundamental porque ela alarga os horizontes da educação. Quando você olha para o seu filho e vê ali um espírito reencarnado com 5 anos,
ou com 10 anos, ou com 15 anos, tenha a certeza que você não está olhando para um corpo. Nós não estamos educando corpos. E o Espiritismo, quando nos deslumbra essa compreensão do relacionamento pela ótica reencarnacionista, ele alarga muito mais a nossa capacidade de compreensão e, consequentemente, de tolerância. Quando aquele serzinho que está dentro da nossa casa, de repente se manifesta de uma maneira absolutamente diversa daquilo que eu propus como educação para ele, e os pais se indagam, mas quem é este que está dentro de casa que eu não conhecia até então? O Espiritismo traz essa compreensão, a facilidade de se entender e de se exercitar a tolerância, porque existem filhos que, se você coloca no alto de uma montanha e empurra ele, nem assim ele rola. Outros filhos você coloca no alto da montanha, quando você se vira para contemplá-lo, ele já bateu asas e voou, porque cada filho tem uma necessidade, porque cada espírito está num estágio evolutivo diferente. Se você tem 2 ou 3 filhos dentro de casa, olhe para os seus filhos agora e você vai observar que eles têm a mesma gênese, a mesma carga genética de papai e de mamãe, mas cada um tem um comportamento absolutamente diferente, que é o reflexo do estágio evolutivo de cada um. Existem filhos que precisam de mais ternura, outros necessitam de mais rigor. Aí é complicado, né? Não, é complicado de lidar, mas veja, já traz um primeiro aprendizado para nós a visão reencarnacionista. Se você tem mais de um filho em casa, você não pode educar os seus filhos da mesma forma. Cada um tem uma necessidade. Como somos reencarnacionistas, e a lei da reencarnação é algo natural, cada criança e cada jovem tem uma necessidade diferente. Educação não é um projeto de formatação de mente. Eu dou as mesmas coisas para todos os meus filhos, que eles vão responder todos da mesma maneira, de forma alguma, porque as necessidades são desiguais. Aí eu pergunto a você, e qual a responsabilidade do jovem com a sua família? Porque a gente sempre fala da responsabilidade dos pais em educar, em instruir, em orientar. Mas nessa família, qual é a responsabilidade do jovem? É muito grande, como a dos pais. E o Espiritismo também traz essa contribuição, porque o jovem que olha para o papai hoje, que não aceita a ideia que ele está apresentando, pode também olhar para o pai, e deve olhar para os pais como aprendizes como ele. Estar pai ou estar filho é uma gradação na escola da vida. Hoje eu estou pai, amanhã estarei filho, avô, primo, marido, enfim, cumprindo os papéis que a reencarnação me permite cumprir para o meu aprendizado. Agora, os filhos têm também a sua responsabilidade e a sua cota de contribuição para a harmonização de um relacionamento. Não adianta você que é jovem, que está me assistindo agora, ficar batendo e insistindo em uma situação que o pai e a mãe não estão prontos para compreender. Então é preciso parar, silenciar a reivindicação e, no tempo oportuno, abordar novamente o seu desejo e o seu pedido. É preciso entender que, assim como na natureza as lavouras levam tempo entre a semeadura e a colheita, certas ideias precisam também de amadurecimento nos corações para que venham a ser aceitas. Em terreno fértil também, né? Em terreno fértil também, porque os pais não estão, na grande maioria, ainda acostumados com a agilidade. Com o filho dos outros é fácil de lidar, mas dentro de casa, com os nossos próprios filhos, é bem diferente. Eu pergunto, por que a inversão de valores, né, é tão presente assim na nossa juventude? Porque não tem limites. Os limites não são impostos. Não é? As referências, eu disse já aqui umas 2 ou 3 vezes que não existem referências. Referências existem. Existe Jesus como referência. Existe, no nosso caso, que laboramos aí na Seara Espírita, nós temos o Chico Xavier e tantos outros espíritos que nós poderíamos citar. Mas na questão 625
deu o Livro dos Espíritos, Allan Kardec indaga qual o melhor modelo e guia para a humanidade, e as entidades venerandas respondem de maneira rápida, 5 letrinhas, Jesus. Então existem referências, mas não existem limites. Na maioria, e a gente percebe hoje isso, em sociedade, você nem precisa ir longe, vá no trânsito, vá dirigir na rua, e você vai perceber que as pessoas não respeitam as leis, elas querem sempre levar vantagem, querem andar à frente. Isso elas não aprenderam na rua, isso elas aprenderam em casa, com a falta de limite, com a falta de nãos, que os pais deveriam ter dado. E quando a vida vem e traz não, as pessoas não sabem lidar. Alguns se suicidam, entram em estados depressivos, e a vida é um constante não para os nossos anseios e para os nossos desejos. Estas colocações, essa tua indagação, ela merece uma resposta muito complexa, porque é uma pergunta muito complexa. Mas, a princípio, a gente entende que toda a problemática do mundo, tanto para o adulto quanto para o jovem e a criança, passa pela falta de educação. A falta de educação que espiritualiza, a falta de educação que a família, que os pais devem prover para os filhos, e depois, é claro, também a instrução que ajuda na formação dos caracteres, como diz Allan Kardec, que a educação é a formação de caracteres, a formação do caráter do indivíduo. Uma criança hoje, bem educada, seria aquela que tem plena noção de onde ela está inserida, do seu meio, do respeito à natureza, do respeito ao seu próximo, ao seu semelhante, para que ela possa, de fato, ser um homem de bem amanhã. Essa questão também não vem da dificuldade que os pais têm de falar a verdade para os filhos, né? Às vezes eles têm esse medo não, o meu filho não tem como compreender determinadas coisas e se cria um mundo fantástico, né? E aí a verdade em si, quando o jovem se deparar com a verdade, tem aquela, né? E agora, o que é? Verdade ou não? A tua colocação é muito interessante. É claro que os pais não fazem isso por mal. Eles pensam sempre no bem-estar dos filhos. Mas é preciso se ter muito cuidado em que tipo de mundo nós estamos situando os nossos filhos. Como é que eu estou agindo com relação aos meus filhos para que eles recebam as informações de um mundo real? Porque amanhã eles terão que transitar no mundo. Eles não estarão mais dentro da sala do meu apartamento ou no quintal da minha casa para que eu possa protegê-los. Então é sempre melhor falar a verdade. Se a verdade naquele instante ainda não é possível, mas não inventar situações e histórias absolutamente desrespeitosas à própria inteligência da criança, para que amanhã ela não venha ter um choque e se surpreenda com o que ela recebeu de informação. Então existem muitas possibilidades hoje e muitos recursos para que você possa conversar com a criança sobre todo e qualquer assunto. Mas os pais têm que ter boa vontade, têm que ter paciência, têm que ter tempo, têm que procurar o tempo para dar para os filhos. Eles precisam desse tempo e os pais têm obrigação de dar. Afinal de contas, dizem também os espíritos, a paternidade, a patermaternidade é uma missão. Verdade. Hoje, às vezes a gente liga a televisão e nas notícias policiais os jovens estão presentes em crimes bárbaros, violentos. E aí o questionamento que vem é: qual é a responsabilidade da sociedade com relação a esses jovens que estão envolvidos nos crimes? Porque eu acredito que nós temos uma parcela de culpa nisso aí, né? A gente não pode colocar uma responsabilidade só naquele jovem. Aquele jovem também convive com adultos, com a sociedade, que podem ter beneficiado para que ele chegasse a esse ponto. A grande realidade é que o ser humano hoje, a humanidade de uma maneira geral, ainda não está suficientemente evoluída
e desenvolvida para que o sentimento cristão permeie toda e qualquer ação que a gente tenha com os nossos jovens. Então você encontra hoje depoimentos, e há quem defenda a redução da maioridade penal, há quem defenda a segregação daquilo que não agrada aos meus olhos e aos meus sentimentos. É muito mais fácil afastar do convívio social aquilo que me desagrada. Mas eu diria que a responsabilidade é de todos, cada um em um grau diferente. A família tem a grande parcela na falta de educação, né? Na falta de repressão que um pai e uma mãe, na força que um pai e uma mãe têm para reprimir os maus pendores dos seus filhos. A sociedade, pelo modelo egóico que apresenta de um egoísmo absurdo, extremo, a competitividade exacerbada, levando as pessoas a aderirem a modelos esdrúxulos, descambando no suicídio, enfim. O quadro é muito complexo, mas eu diria que nós temos que procurar criar mecanismos, responsabilidades e projetos que ressocializem, que reeduquem, que tragam uma valorização da vida. Cada jovem e cada criança traz em si o germe de um homem de bem. E a educação bem conduzida é que pode colocar essa criança e esse jovem num caminho mais feliz. Se o jovem praticou um crime hediondo, ele deve sim ser penalizado de uma maneira que o leve a uma reeducação. Nós não podemos alijar um jovem colocando dentro de uma penitenciária hoje, onde se vivem homens, ratos e baratas no mesmo espaço. Isso é desumano, por mais que seja revoltante o crime, por mais que seja revoltante a prática da situação que levou aquela criatura que se encontra segregada fora da liberdade social. Por isso, eu entendo que são medidas pontuais nos vários setores sociais, desde a educação da infância, para que se compreenda o que é a família, para que o pai tenha as responsabilidades, a mãe seja responsabilizada. Existem muitas situações que devem ser tratadas para que a sociedade entre em um novo período. Por enquanto, nós ainda estamos no primarismo daqueles que desejam tirar da convivência social aquilo que não me faz bem. O jovem hoje pode ser afastado do convívio social, mas ele vai voltar para viver em sociedade. E com aquilo que a sociedade tem hoje como modelo de reeducação, ressocialização, uma iniciativa pífia que não dá resultado nenhum, e nós vivemos num círculo vicioso, em que o crime volta a ser praticado, porque nós não temos leis seguras, enfim, etc, etc, etc. Qual que você acha que é realmente a forma mais eficaz de recuperar esse jovem que já está envolvido no crime? O que o amor não resolver, nada resolve. E quando eu falo de amor, eu não falo de passar a mão na cabeça. Eu falo do amor que diz não. Do amor que coloca limites. Daqui você não passa, não pode passar. E você não vai passar porque tem essas e essas consequências. Porque você fez isso. Então você vai ter que passar um tempo aqui para refletir, pensar, ao mesmo tempo receber instrução, ser orientado, para que esse Cristo que existe dentro de cada pessoa possa ser desperto no coração do homem. Você falou da redução da maioridade penal e a gente está em plena efervescência das discussões, né, sobre o assunto, e a gente fala assim, não retirar essa criança da sociedade, como você disse, colocar em um lugar que é desumano, né, mas ao mesmo tempo nós não temos condições de recuperar essa criança, de tirar do crime. E aí, que solução, qual é o caminho, o olhar que a gente deve direcionar para uma solução mais efetiva, menos destrutiva? Eu acredito que a gente precisa aprender a votar, né?
Se nós aprendermos a votar, isso também é um processo educativo, não é? Colocarmos pessoas comprometidas, não com ações miraculosas, porque o milagre não existe. A deterioração social que nós vivemos hoje vai demandar tempo para que a sociedade entre em um novo período. Não é? O jovem precisa ter consciência do papel dele no mundo. A criança, o pai, a mãe, um professor hoje não tem, em sua grande maioria, mas a ideia clara de que ele é o maior agente transformador desse país e em qualquer país do mundo. Então eu entendo que o amor e a educação é o amor ensinando. A educação verdadeira, aquela que contempla o ser integral, é a única que pode dar a solução e ajudar na transformação da nossa sociedade. A paz que a gente vê, tanto jovens envolvidos com crime, né, com esses problemas todos, nós temos jovens também engajados, estudando, buscando soluções. E aí eu lhe pergunto, o que o jovem pode fazer para contribuir com esse mundo que ele vive, para torná-lo melhor? O jovem tem que ser jovem, tem que ir para a balada, passear, namorar, ir para a escola, cumprir com aquilo que a vida lhe oferece, viver a sua juventude de maneira equilibrada. Ele pode gozar todos os prazeres, sem que para gozar ele precise se drogar, sem que para gozar ele precise cheirar, estrupar. A vida é uma maravilha. Nós temos, foi bom você tocar nesse ponto, fazer esse contraponto. Tem muitos jovens nesse exato momento perfumando aí a vida e a humanidade de ações amorosas para um mundo mais feliz. Ainda bem, a grande maioria está preocupada com o bem-estar. E é por isso que a nossa crença no mundo melhor, ela não é utopia. Eu não estou aqui falando de fantasias, eu estou falando de realidades. Olhe para a sua rua, para os vizinhos do seu edifício e veja quantos criminosos existem. Você vai ver que a maioria são pessoas de bem. Então nós precisamos tratar as células doentes da sociedade. E o melhor tratamento, assim como a melhor profilaxia, a melhor prevenção para todos os males sociais é a educação. Parafraseando os nobres benfeitores da codificação espírita, que asseveram que fora da caridade não há salvação, eu digo que fora da educação não há solução. Verdade. Mas como você disse, existe uma grande maioria de jovens aí trabalhando para o bem, felizmente, com as mentes criativas, sim, produzindo boas ideias. Isso nos deixa muito felizes. Agora, trazendo essa realidade para a Casa Espírita, como é que você acha que os DIJs, o Departamento de Infância e Juventude, podem trabalhar para atrair esses jovens para a Casa Espírita, para o trabalho, para engajá-los nessas ações do bem? Eu diria também que todo o conteúdo programático apresentado nos DIJs, federações e casas espíritas, é algo maravilhoso e pontual. Mas é preciso compreender que cada jovem que está dentro da federação, no DIJ, cada jovem que está dentro de uma instituição espírita, ou cada criança, tem uma necessidade diferente. Então, se nós estamos aqui para educar almas, a nossa proposta educativa também deve ser diferenciada. Ela não pode conter só conteúdos, ela tem que ter iniciativas de vivências, para que o olhar acurado do educador, do evangelizador, do educador, seja lá como nós desejamos colocar, possa observar as potencialidades de cada um e, consequentemente, as necessidades de cada um. Se fosse fácil, todo mundo fazia, não é fácil. É por isso que nós somos chamados ao desafio da educação espiritual. E a educação espiritual pede um pouquinho mais de esforço, pede um pouquinho mais de preparo, pede um pouquinho mais de boa vontade e, principalmente, pede que que possamos aprender a ouvir e ver com o coração. É preciso se educar a audição,
é preciso se educar a visão para que o coração possa ir na alma do educando para auxiliá-lo naquilo que ele tem de necessidade. Educar corpos é muito diferente do que educar almas. Então o educador, o evangelizador, deve ser muito mais sensível a estas particularidades. E aí o jovem, qual é a contribuição que ele traz para a casa espírita? Muita contribuição, ele traz vida. Se ele não ficar só servindo um copinho de água, ele tem muito a oferecer dentro de uma instituição. Ele pode receber sim tarefas, orientações e ser um grande colaborador. É importante que as nossas nobres instituições tenham palestras doutrinárias com temas juvenis. Isso seria trazer ares novos para a prática da doutrina espírita. Uma reunião doutrinária voltada para o jovem. Por que não? E as pessoas perguntam, mas por que o jovem não fica na casa espírita? Não fica porque não tem nada que o atraia. A doutrina espírita não tem nada para o jovem? Tem tudo. Mas nós precisamos estar preparados. O dirigente tem que ter um outro olhar para o público jovem. Interessante, você falou, lembrei agora da iniciativa do Viana de Carvalho, que uma vez no mês o palestrante é jovem. Então, o próprio jovem, né, tendo a oportunidade de ter a voz ali, de estar participando das atividades, que como você diz, inicialmente fica com medo, ele coloca só para servir a água fluidificada, né, jovem? Mas o jovem vem realmente cada vez conquistando mais espaço e eles vêm dando conta do recado. Ou o jovem tem espaço, ou a gente marca a data de fechamento da porta da casa espírita. Porque a gente vai envelhecendo, né? E casa cheia. O ponto é ao vivo. Casa cheia e ainda estão com a gente aqui também no Evangelho Jovem. É maravilhoso isso. Uma vez por mês. Se eu morasse aqui perto, eu frequentaria a federação todos os domingos aqui, para sentar lá como um jovem. Jovem há mais tempo, mas como jovem. Esse trabalho me encanta e me fascina. Por isso eu escrevo para eles, né? Aí, justamente porque agora chegou as curiosidades. Como foi que você começou a escrever para o jovem? O que foi que ele despertou essa vontade de escrever para os jovens? Quem despertou a curiosidade foi a criança, primeiramente, a minha neta, quando nasceu. Eu escrevi alguns livros, escrevi um livro em homenagem a ela, que a Federação Espírita Brasileira publicou, Belinha e a Lagarta Bernadette. Depois a minha neta se tornou adolescente e não existia simplesmente nenhum livro para adolescente no meio espírita. E eu queria uma fonte para que eu pudesse ler, pudesse aprender, e não encontrei. Então eu procurei ler a literatura laica para jovens. Até hoje eu leio muito livro. Eu recebo, semana passada eu gastei R$400 em livros juvenis, dos grandes autores da literatura laica. E eu durmo todos os dias lendo livros juvenis e infantis. Isso me toca profundamente a alma e o coração. E quando a minha neta se tornou adolescente, eu comecei a ler, escrever para adolescente, mas eu precisei buscar recursos pedagógicos e didáticos na literatura laica, porque no meio espírita não tinha. E depois que eu comecei a escrever, é claro que a inspiração, os benfeitores espirituais sempre me amparando, a inspiração veio. A minha neta nem espírita mas felizmente, mas através dela eu consegui fazer com que a coisa acontecesse. Então, hoje eu não dou conta dos convites que eu recebo de editoras que querem lançar livros juvenis, e não dou conta dos convites que estão chegando para participar de programas de rádio, até para ter programa de rádio. Então, é o Adeilson? Não é o Adeilson, é a mensagem. É a mensagem do Espiritismo que é maior. É essa água que saciou e que sacia a minha sede, e que sacia a sede dos jovens que chegam até os meus livros, que a grande maioria dos jovens necessita beber. Não é o Adeilson que está brilhando, é a doutrina espírita. Não é a mensagem particular do Adeilson, é a mensagem de Jesus, é a mensagem do Espiritismo, de Allan Kardec, que está encontrando aí terreno fértil para ser semeado. E quem gostou do nosso bate-papo?
e que quer conhecer os seus livros, onde pode procurar e achar os seus livros? Bem, há muitos livros meus você pode encontrar na livraria Saraiva. Então você pode comprar pela internet também. Temos aqui na Livraria da Federação. Na Livraria da Federação. Se não tiver o livro, cobre dos nossos livreiros aqui da Federação. E certamente e dos centros por aí que tem livraria. Espíritas. Mas só para dar uma dica rapidinho, se você estiver em algum lugar distante, estiver nos assistindo e quiser adquirir o livro, você pode comprar pelas distribuidoras também espíritas. Vai a dica de duas. A Candeia, www.candeia.com, www.candeia.com. E também a outra distribuidora é www.boanova.net, www.boanova.net. Eu quero pedir espaço só para divulgar o meu blog. Com certeza. Eu escrevi um artigo, no dia que o Cristiano Oliveira se encarnou, eu escrevi um artigo sobre os jovens, né? A morte e os jovens, que teve mais de 30 mil visualizações. Então o blog tem um alcance muito grande, onde eu falo de todos esses assuntos: masturbação, sexo, suicídio, depressão, tudo com a ótica da doutrina espírita, tratando desses assuntos com muito carinho, muito respeito com o nosso jovem. O endereço é www.inteliterajovem, vou repetir, pessoal, www.inteliterajovem.blogspot.com. Anotou? Mais uma vez, www.inteliterajovem.blogspot.com. E aí, pessoal, vai aparecer nos caracteres da nossa gravação, do nosso programa. Pronto, e aí, pessoal, como vocês têm na Saraiva, né? Porque nós temos audiência internacional. A cultura, na Livraria Cultura, na Amazon. Ótimo, então você que aí está fora do Brasil e que gostou, quer ler os livros, compra pela internet, mas não fica sem ler não, gente. E tem alguns livros da FEB que foram traduzidos para o inglês, não é? Uhum. Então fica aí o convite de vocês a conhecerem, né, a obra. A quem ainda não leu os 70 livros, corra que ainda dá tempo. Né, gente? 70 publicados. É, 70 publicados, mas deve mais, viu, gente? Vem mais por aí. E aí, quais são os novos projetos agora, nos próximos meses? Bom, eu estou preparando a adaptação de um livro do Chico Xavier para um livro chamado Coragem, editado pela Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, um livro de mensagens chamado Coragem, psicografado pelo Chico, autores espíritos diversos. Eu estou fazendo a adaptação desse livro para o público juvenil. Vou estar na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, de 3 a 13 de setembro. Estarei lá no Rio Centro, autografando a continuação da série Anjos, lançando o volume 3 da série Anjos. Em breve estreia o meu programa pela Rádio Boa Nova. Serão programetes inseridos na programação da Rádio Boa Nova, a Rádio Espírita Boa Nova, lá de Guarulhos, que é uma rádio espírita mais conhecida no mundo. E tem muitas outras coisas aí acontecendo. Estou escrevendo a história de Francisco de Assis, fazendo adaptação para os públicos jovens. Que mais que eu estou fazendo? Eu sei que eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. E é tanta coisa, os artigos no blog, enfim. Quem me acompanha já há algum tempo sabe que eu não paro de publicar, não paro de trabalhar. E em breve no Semear, que a gente também não é bobo, né? E o AGE. Eu estarei presente no acampamento das Juventudes Espíritas aqui em João Pessoa. Muito bom, então. Então, vocês fiquem ligados no site da Federação, sempre tem as informações dos nossos eventos. E vai ter do AGE também. Então, um jovem que quiser participar e querer trocar ideia pessoalmente, corre lá e faz sua inscrição. Vai ser um prazer. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo demais a sua participação, né? E agradecendo a todos vocês que nos assistiram de casa e convidando vocês para logo mais às 18 horas, programa Semear, pelo canal de rádio 5 da Rede Amigo Espírita e pela 100.5 FM Líder aqui de João Pessoa. Então, contamos com vocês logo mais e até domingo que vem.